chegando mais perto aqui, né, do objeto da didática, do qual eu fiquei mais especificamente encarregada para o dia de hoje, o livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, neste ano de 2021, ele está completando 30 anos do seu lançamento. E a atualidade dessa obra se revela na incondicional necessidade da gente continuar citando esse livro e outros, né, a partir dessa obra, como uma referência, porque naquela obra o Saviani destaca que a educação escolar se expressa no saber objetivo, sistematizado, que precisa ser viabilizado dentro de determinadas formas de transmissão do saber, que precisa, por sua vez, identificar, organizar, sequenciar, dosar os conteúdos de ensino e as melhores formas para cumprir esse objetivo do trabalho educativo, como o Tiago já mencionou aqui, portanto. Então, vou pedir para colocar os slides agora, e eu já vou passar. Esse, por favor. Deixa eu ver aqui. Pode passar para o próximo, que esse eu já mencionei. Isso, obrigada. Então, chegamos, então, na didática, que está mencionada desde lá, 30 anos atrás, no Primeiras Aproximações, e a gente vai ver depois que, na verdade, antes disso, desde o Escola e Democracia, essa discussão do método pedagógico vem aparecendo no campo da pedagogia histórico-crítica, como parte, né, das discussões do campo da pedagogia histórico-crítica. A didática, e não especificamente a didática histórico-crítica, né, o campo da didática, ele se reserva a tarefa de investigar alguns fundamentos que têm temas fundamentais que estão aí colocados. Conteúdos, objetivos educacionais, procedimentos, e eu coloquei recursos e avaliação. Às vezes, procedimentos e recursos vão aparecer separados, às vezes os recursos vão também aparecer desdobrados em recursos materiais, recursos humanos, mas a gente tem aí, genericamente, nos livros de didática, a menção a esses temas, a esses 4 temas como temas fundamentais. Pode passar, Helenise, por gentileza. Bom, e aqui tem uma citação do livro do Tiago, da professora Lígia Márcia Martins, e meu, em que o tema, né, do livro é justamente a discussão sobre os fundamentos da didática histórico-crítica. Colocando essa importância desse destaque, né, de mencionar que trata dos fundamentos, porque as pessoas não podem se iludir de que elas vão encontrar nesse livro uma fórmula para trabalhar com a pedagogia histórico-crítica, que elas vão encontrar um caminho único, igual, sempre, para falar sobre o método pedagógico. Como o Tiago bem avançou aí na fala dele, o método pedagógico está articulado a um conjunto de fundamentos que fazem todo o arcabouço para o desenvolvimento, para a orientação didática histórico-crítica. E é isso que a gente procura trabalhar lá nesse livro. E, numa parte deste livro, nós vamos discutir uma ideia que está no livro da professora Lígia Márcia Martins, que se chama O Desenvolvimento do Psiquismo
e a educação escolar, contribuições da psicologia histórico-cultural à pedagogia histórico-crítica, em que ela vai formular a ideia da tríade conteúdo, forma, destinatário. E que isso é um elemento fundamental para a gente compreender o método pedagógico. E aí eu vou tentar fazer uma articulação aqui, ainda que muito breve, entre o que está lá nos temas fundamentais da didática com esses elementos do que a gente trata no método pedagógico histórico-crítico. Então, pode passar, Helenise? Então, aí eu tenho os temas fundamentais da didática, que eu coloquei no slide ali atrás, né? Não, pode voltar um pouquinho, antes desse. Isso, obrigada. Então, dos temas fundamentais, pode descer um, Helenise. A gente tem os conteúdos, os objetivos, os procedimentos e recursos. Está tudo articulado, né? Eu não tenho como falar de conteúdo sem falar de objetivo, não tenho como falar de objetivo sem falar de procedimento e recurso. Pode seguir, Helenise. E isso vai ter implicações também no último elemento que aparece lá nos temas fundamentais da avaliação. Pode seguir mais um pedacinho. Não. Deveria ter uma continuidade aí desse... Deixa eu ver se eu... Não, tá certo. Obrigada, Helenise. Pode ficar aí mesmo. Então, isso tem desses 3 primeiros elementos, da forma como a gente organiza o ensino, e, portanto, esperando-se chegar a uma aprendizagem na relação conteúdos, objetivos, procedimentos, recursos, a gente vai avaliar esse processo. Então, deriva, mas, ao mesmo tempo, alimenta os próprios conteúdos, objetivos, procedimentos e recursos. Então, esses 4 temas não podem aparecer isoladamente. Pode seguir, Helenise. Aí vamos olhar lá, então, para a tríade conteúdo, forma, destinatário, que está lá na obra da professora Lígia Márcia Martins. E aqui eu vou passar de forma breve sobre o conteúdo, justamente porque o Tiago já explorou e já tratou bastante a respeito disso. Quando na pedagogia histórico-crítica a gente fala a respeito do conteúdo, a gente está falando do conteúdo clássico, que reflete a realidade, que é relevante para o desenvolvimento psíquico, que vai permitir desenvolvimento a apreensão da realidade e, portanto, vai enriquecer o indivíduo e a própria realidade. Esse conteúdo não se separa de uma forma que precisa ser pensada segundo as condições objetivas da realização do trabalho pedagógico, a natureza dos conteúdos, a quem esse conteúdo se destina, que, portanto, os alunos, se são da educação infantil, do ensino médio, do ensino superior, etc., e a finalidade desse ensino. E aqui eu quero chamar a atenção que quando a gente diz que a forma precisa ser adequada a esses elementos que eu estou mencionando aqui, a gente não pode se perder nessa compreensão e achar que falar em adequação significa que o processo de ensino vá a reboque dos destinatários, dos estudantes, dos sujeitos da aprendizagem, que é o terceiro item que está aí, né? São os sujeitos do processo educativo nas suas particularidades. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai entrar numa linha de abordagens que defendem que a aprendizagem deve seguir o desenvolvimento, quando, na verdade, para nós, a partir da psicologia histórico-cultural, a lógica é inversa, é a aprendizagem que promove o desenvolvimento. Então,
quando a gente fala em adequar, é porque existem, sim, particularidades do conteúdo, dos indivíduos, da própria disponibilidade, né, das condições de realização desse trabalho, mas isso não pode significar ficar à deriva, não pode significar o que o Saviani chama de pessimismo pedagógico, que é dizer, tem muita coisa fora do lugar, não dá para fazer, então eu vou esperar o mundo se arrumar, depois eu faço o bom trabalho pedagógico, né? Então, essa adequação, ela precisa ser entendida no sentido de dominar os conhecimentos, os saberes pedagógicos que precisam estar sob domínio do professor para organizar o processo pedagógico e não, com isso, minimizar esse processo e ficar esperando que o processo aconteça. Pode seguir, Helenise. Bom, aí aqui eu coloquei uma outra figura, agora começando pelo conteúdo forma destinatário. Eu quero fazer uma observação aqui, porque a gente está conversando aqui com figuras, né? Essas figuras que eu estou colocando aqui, só tem aquela anterior e essa, elas não falam por si, elas precisam ser acompanhadas da interlocução que eu estou fazendo aqui, porque senão isso fica estático. E a gente não tem a perspectiva desse trabalho de forma estática. Isso tem movimento, isso tem interdependência, isso tem relações internas que, entre cada um desses elementos, né, que não podem ser perdidas de vista. Então, conteúdo, forma, destinatário, por mais que eu tenha tentado colocar as flechinhas de duas pontas aí, né, para mostrar esse movimento, não vou conseguir expressar isso nessa figura, até pela minha falta de domínio de uso dessa ferramenta, mas também pela própria natureza dialética dessa especificidade do movimento. Bom, mas a gente tem esses três elementos articulados, pode seguir, Helenise, e aí agora eu vou tentar colocar aqueles 4 temas da didática. Os conteúdos da tríade, eles vão aparecer tanto como conteúdo como tema, nos fundamentais lá da didática, como eles vão estar articulados aos seus objetivos educacionais. Pode seguir mais uma. E aí, assim como os objetivos educacionais estão para os conteúdos, a forma está relacionada aos procedimentos e recursos que eu vou utilizar nesse processo. Pode seguir mais uma vez? Pode ir mais uma. E aí, quem é que é avaliado? Essa ligação, essa relação está... Pode ir, isso. Essa relação está vinculada ao destinatário, mas não é uma avaliação do destinatário apenas, é a avaliação da aprendizagem desse sujeito, mas é também a avaliação de que procedimentos e recursos foram utilizados nesse processo de ensino, de que objetivos e conteúdos educacionais nós tínhamos nesse processo de ensino, e, portanto, isso serve para uma reorientação do processo. Então, isso volta dali de cima, né, dos elementos que dispararam o processo de ensino, isso volta para os procedimentos de reorganização do trabalho pedagógico. Pode seguir, Helenise. E aí, em relação ao método pedagógico histórico-crítico, muito tem sido falado a respeito dos 5 passos, dos 5 momentos, né? Isso está desde lá do Escola e Democracia, só que existe um problema que a gente sempre precisa ressaltar, que é
o Saviani, no Escola e Democracia, estava fazendo uma comparação com outras duas teorias pedagógicas, e ele disse explicitamente que estava fazendo essa analogia com a pedagogia tradicional e a escola nova. Além disso, ele diz que os momentos são articulados, interdependentes, porque a lógica é diferente da pedagogia tradicional e da escola nova. Então, tudo isso está bastante ressaltado, não só na Escola e Democracia, mas em várias outras obras. E aí eu peguei uma referência de 2015, depois está lá no final, mas se eu não me engano, está no livro Marxismo e Educação, onde o professor Saviani destaca, sublinha, ressalta, alerta. Não se trata de uma relação mecânica entre os passos do método que determinaria a realização que se realizaria o primeiro, se realizaria o passo da problematização, depois a instrumentalização e depois a catarse. Na verdade, esses momentos se imbricam. Então, uma leitura linear desse método pedagógico, desses momentos apresentados pelo Saviani, já escapou aos fundamentos da lógica dialética que o Tiago já expôs aqui. Pode seguir, por favor. E aí, então, eu vou tentar, muito brevemente, falar sobre esses momentos. Estou preocupada com o meu tempo aqui, então talvez eu, inclusive, não use alguns dos slides que estão aí no conjunto. E eu só vou falar de um separado do outro por questões didáticas, Porque se eu começar a falar de tudo misturado, vai ficar muito mais difícil para compreender esses momentos. Mas vamos ter em conta que está anunciado no slide anterior que não há uma separação disso. Então, o trabalho pedagógico histórico-crítico, como o Tiago já mencionou, ele parte da prática social. Então, o ponto de partida da prática educativa, que é uma adjetivação, portanto, da prática, ele toma como referência a prática social. E aí ele traz, portanto, uma vinculação, uma particularidade em relação a essa forma como estão sintetizadas as relações sociais nesse ponto de partida. O professor Saviani também vai ressaltar para nós, no livro Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica e em outros trabalhos, que há a necessidade de que toda análise que a gente faz de um determinado conteúdo da realidade seja feita de forma radical, rigorosa e de conjunto. Então, é aí que está essa totalidade, esse conjunto da prática social para a qual a gente precisa prestar atenção como ponto de partida da prática educativa. O ponto de partida da prática educativa, estando na prática social, diz respeito à prática social particular dos indivíduos? Não, diz respeito à síntese histórica da prática social dos seres humanos em uma dada sociedade, num dado momento histórico, Pode seguir, Helenise. Aí tem uma citação, de novo, do nosso livro, para tentar mostrar justamente essa impossibilidade de separar esses momentos. A incorporação, por parte de cada sujeito singular, dos elementos culturais produzidos universalmente, e isso está construído, parênteses aqui, essa redação está construída em cima do conceito de trabalho educativo que está lá no Primeiras Aproximações do professor Saviani. Livro esse que está completando 30 anos esse ano. Então, vou voltar. Elementos culturais produzidos universalmente,
que depende de mediações particulares, mediadas por Saviani no método pedagógico, como problematização e instrumentalização. E aí, cada uma delas tem a sua também especificidade, vinculação, uma vez que elas devem ter como finalidade responder à prática social. Pode seguir. Então, a ideia de problematização, retomando aqui o que eu acabei de dizer, ela não é a prática social de cada um de nós, não é a realidade cotidiana que cada um está inserido, é o conjunto do gênero humano que se expressa numa determinada forma em um determinado momento histórico que vamos acompanhando. Bom, eu ressaltei aí também, ensino não é pesquisa, isso está lá no Escola e Democracia. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes essa problematização aparece como fazer perguntas para os alunos. E aí, não é necessariamente fazer perguntas. Eu posso, como procedimento de ensino, ter numa aula uma roda de conversa, um debate, em que eu utilize técnicas de pesquisa, técnicas de fazer perguntas para os alunos. Mas saber ou não responder essas perguntas, ir pesquisar a resposta dessas perguntas, não significa que a resposta não seja conhecida pelo conjunto do que já foi produzido socialmente. Então, dizer que eu estou fazendo pesquisa quando eu vou num livro, na internet, ou em qualquer outro meio de busca de uma informação já descoberta, isso não é pesquisa. E o ensino, portanto, não é a incursão sobre o desconhecido, que é o lugar da pesquisa. O ensino é a transmissão do conhecido e sintetizado historicamente. Pode seguir, Lenise. Ainda em termos de problematização, a gente tem as questões, portanto, por trás dessa ideia de problematização, para que ela não fique como ideia de fazer pergunta, a ideia de problematização no seu sentido filosófico é aquilo que a gente precisa conhecer, porque já está posto, influencia as nossas relações, influencia a nossa vida, mas não é de domínio do sujeito e precisa ser dominado. Então, é o caráter filosófico da problematização, e não o problema como pergunta que eu não sei a resposta, ou como resolução de problema, como a gente usa muito na matemática, né? E eu coloquei aí uma citação do Marx, para referendar aquilo que o próprio Saviani fala no Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, da necessidade de conhecer, quando o Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, vai dizer que o ser humano é um ser humano rico porque ele é carente. Então, ele precisa conhecer para se enriquecer. Mas ele não conhece a priori. Então, ele é carente de se apropriar do conjunto do patrimônio humano genérico. E quanto mais carente e quanto mais ele conseguir se enriquecer nessas carências, novas carências serão produzidas e maior será o enriquecimento desse sujeito. Pode seguir. Instrumentalização. Desde lá, então, do professor Saviani no Primeiras Aproximações, a gente tem a explicação dele de que o objeto da educação precisa identificar os elementos e as formas que precisam pautar a organização da educação para que ela seja bem-sucedida, para que ela atinja o seu objetivo.
Então, a instrumentalização é a apropriação pelos indivíduos dos instrumentos teóricos e práticos que vão permitir que esses indivíduos façam a análise da problemática da prática social. Percebem que não dá para descolar um pedaço do fio da história, né? Pode seguir, Helenise. E depois... Não, retiro o meu depois. Depois eu explico por quê. Mas aí, então, catarse, dita, tomada na pedagogia histórico-crítica como o momento em que se expressa uma transformação qualitativa de apropriação dos conhecimentos. Transformação do externo e interno, ou seja, aí tem a história da relação do desenvolvimento psíquico, né, que vai ser abordado aqui no curso também. Então, aquilo que vem de uma relação do conjunto social e que cada indivíduo toma para si, internaliza. Essa transformação qualitativa vai aparecer para a gente saber se aconteceu catarse, é o dia da prova, é fazer um trabalho, eu em algum momento dos meus textos, não estou me recordando agora exatamente em qual deles, eu dou o exemplo da coleta seletiva de lixo, né? Você fala sobre sustentabilidade, e aí implanta na escola as lixeiras separadas para coleta seletiva, e aí, quando as crianças sabem identificar as lixeiras e passam a usar corretamente essas lixeiras, isso então é expressão da catarse. Não necessariamente, não é tão simples assim, né? Primeiro que a catarse não vai se mostrar só com o uso da lixeira. Ela vai se mostrar porque houve todo um processo de problematização e instrumentalização que está acontecendo o tempo todo, com transformações quantitativas e qualitativas da qualidade do conjunto do conhecimento. Então, catarse não acontece só no fim, né? A outra coisa é tomar a catarse como algo que acontece de uma forma estanque e que, se o sujeito ainda não joga o lixo no lugar certo, ele não fez catarse. Não tem uma localização, e aí eu volto a dizer da questão do psiquismo, não tem uma localização no nosso cérebro que a gente vai fazer uma ressonância e vai aparecer lá, agora tá fazendo catarse, lá, tá acendendo essa área do cérebro, então tá fazendo catarse. Não tem esse localizacionismo, né? Que, aliás, é algo que não está pautado, portanto, pela nossa referência psicológica. Então, esse processo, ele tem a necessidade de expressar, sim, um avanço qualitativo na compreensão dos fenômenos, mas ele não é localizado num determinado momento do processo e muito menos só lá no final. Ele está dialeticamente acontecendo durante a prática pedagógica, esperando que ela, do ponto de partida, pode ir, Helenise, do ponto de partida e do ponto de chegada, apresente diferenças entre esses momentos. Pode ir, Helenise? Eu acho que travou, então eu vou continuar sem... chegou. Então, voltando ao ponto de partida, que agora é ponto de chegada. Esse processo que parte da prática social e, entre aspas, retorna à prática social, ele é mediado pela problematização, instrumentalização e a catarse. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a linearidade. Não dá para falar que o ponto de partida que quando a gente fala do ponto de chegada, a gente está falando de outra realidade
que não é aquela do ponto de partida. A realidade continua, a gente não saiu dela, né? Que é a pergunta que eu coloquei aí no segundo item. Quer dizer que, nesse processo, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, a gente saiu da prática social? Não, nós continuamos dentro da realidade, né? A realidade objetiva, a vida concreta de carne e osso, ela continua sendo aonde a gente está inserido, vivendo e aprendendo na educação escolar, com os conhecimentos. Então, a gente não sai dela, mas espera-se que neste processo aconteçam transformações que nos permitam, vou aí para o último item, portanto, que nos permitam dizer que a gente não voltou ao ponto de partida, por isso que é ponto de chegada. Porque toma-se, nesse momento, então, a referência de uma transformação qualitativa. Mas, ao mesmo tempo que é ponto de chegada, porque espera-se que com um dado conjunto de conhecimentos apropriados mudou a relação posta no ponto de partida, no final, como ponto de chegada, é um novo ponto de partida. Então, essa relação ela vai se retroalimentando o tempo todo. E aí, para finalizar a minha fala, mais uma vez agradecendo a todas e todos, eu quero fazer um breve comentário sobre a importância que a gente está destacando aqui o tempo todo sobre a necessidade de domínio pelos professores e pelas professoras dos fundamentos daquilo que norteiam a prática pedagógica, é tomar muito cuidado com essa facilidade que aparece para todo lado agora nas nossas vidas de planos de aula prontos, jogos, atividades, brincadeiras, que vêm com o plano prontinho, né? O professor não precisa se preocupar, ele é um executor. Eu sempre insisto nesse ponto. Tomar esses planos prontos como referência por um lado, esvaziar o papel do docente, o papel da formação de professores, o papel da universidade, o papel do exercício profissional, porque se eu sou mera executora de um plano que vem prontinho, qualquer pessoa com um domínio mínimo daquele universo ali, né, aqui fala para fazer primeiro isso, depois aquilo, se eu consigo executar aquilo, eu não tenho que ter uma sólida formação. E aí isso desqualifica o próprio trabalho do professor. Então, o professor não precisa de condições de trabalho, ele não precisa de uma carga horária adequada para fazer seu planejamento, ele não precisa daquilo que o professor Saviani defende há décadas, que é a inserção dos professores em uma única escola, com jornada completa, para que ele possa ter um salário digno e não precisar ficar se desdobrando em várias unidades de ensino para completar a sua carga horária. E aí, portanto, ele vai poder conversar com famílias, fazer planejamento coletivo, preparar suas atividades. Então, é um risco muito grande esse canto de sereia do plano pronto. O plano pronto atende a determinados interesses, da forma como ele vem para a gente executar, e esses interesses não são os interesses da classe trabalhadora. É isso, obrigada